O novo teaser de Jujutsu Kaisen nos mostrou muito mais coisas do que você imagina. Através dele, podemos ter ideia de tudo o que acontecerá na próxima temporada. As lutas mais importantes, momentos marcantes e principalmente onde ela vai terminar. Porque no teaser nós vimos a última cena da temporada. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes que você não percebeu. Além disso, vou explicar o que acontecerá em cada um desses momentos importantes, a ordem cronológica das lutas e o que podemos esperar da próxima temporada. Fica até o fim que você vai sair desse vídeo entendendo por que o Itadori ficou com essa cara e as mensagens subliminares escritas nela. Eu sou o Dudu, você está no Nerdlane Beyond e no vídeo de hoje vamos falar sobre o teaser da quarta temporada de Jujutsu Kaisen, em um guia do que podemos esperar para a segunda parte do jogo do abate. O teaser de 1 minuto, que saiu na última sexta-feira, ficou estruturado de uma maneira muito interessante. Primeiro nos é mostrado o Kenjaku segurando o Gokumonkyo e o jogando no fundo do mar. Ele fez isso para dificultar mais ainda que o encontrassem e que se o Gojo conseguisse sair do selamento, ele ficasse preso na pressão esmagadora do fundo do mar, numa tentativa de colocar mais uma garantia de que ele não saísse. Logo depois temos um resumo da última temporada, com destaques para os novos personagens e as lutas mais marcantes que nós tivemos. Tudo isso acontece apenas nos primeiros 15 segundos. A partir de agora, tudo é informação nova que estará na quarta temporada. A primeira coisa nova é uma ordem que o Kenjaku dá ao Kogane. Se você ler nas legendas, vai ver que ele pediu ao Kogane para adicionar uma regra de acabar com o jogo do abate. Mas como assim? O jogo vai acabar? Isso que vocês acabaram de ver foi o Kenjaku bugando o jogo do abate. Como o jogo possui uma regra que tem como prioridade a sua manutenção eterna, para que o plano da assimilação do Tengen tivesse efeito, o Kenjaku precisaria explorar uma falha na programação do jogo, digamos assim. O que ele faz é colocar o jogo do abate em um soft lock, forçando a IA, representada pelos Koganes, a tomar uma decisão que iria o favorecer. Lembrando que isso tudo estava de acordo com seu plano. Vamos pensar no jogo do abate como um programa de computador gerido por regras de feitiçaria. Resumindo bastante, o objetivo da assimilação do Tengen com a humanidade é criar um espírito amaldiçoado gigante. Para que isso aconteça é necessária uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, providenciada pelas consequências do jogo do abate. Entretanto, havia uma brecha enorme nesse sistema, um ponto cego que o Kenjaku projetou de propósito. Para que o jogo do abate tivesse a força necessária, foi preciso criar um voto vinculativo, em que o jogo teria de ser infinito e de que o Kenjaku não poderia ser o administrador do jogo, sendo considerado mais um jogador comum. Quem administra o jogo do abate é uma espécie de IA dividida entre os Koganes. Aí está o maior empecilho. Se o jogo não acaba, Kenjaku não consegue executar a assimilação do Tengen. Mais pra frente no mangá, o Kenjaku exige a criação de 2 novas regras pro Kogane. A primeira seria de que nenhum jogador novo poderia entrar, e a segunda é de que o jogo do abate terminará imediatamente caso todos os jogadores morram ou então Kenjaku e o Sukuna morram. Obviamente que essas regras são recusadas pelo Kogane, pois ferem a diretriz principal de que o jogo tem de ser permanente. Nesse momento, já em posse dos poderes da Tengen, ele ameaça destruir todas as barreiras do Japão, se o Kogane não aceitar a criação das regras impostas. Veja bem, se destruir as barreiras do Japão, isso implicaria no fim do jogo, já que são elas que sustentam as colônias. Sendo assim, ele deu uma pane no sistema, onde o Kogane entrou em um erro de lógica em sua programação. Se ele recusa as regras do Kenjaku, o jogo é destruído imediatamente. Agora, se ele aceita as regras, o jogo vai continuar por um tempo, mas terá um fim determinado no futuro. Como eu já disse, a diretriz do Kogane é preservar a existência do jogo, certo? Então pensa comigo, dessas duas opções, qual se encaixa melhor nessa diretriz? Exatamente, a segunda, pois o jogo pelo menos ainda vai existir por um tempo. Para evitar a destruição imediata, o sistema é forçado a aceitar a segunda opção. Fazendo isso, Kenjaku bugou o sistema e definiu um caminho para a história. Ou Gojo e os alunos matam Sukuna e Kenjaku e encerram isso tudo, ou os alunos todos vão cair e o plano do Kenjaku será um sucesso. Portanto, essa explicação toda é referenciada em um diálogo de 2 segundos do teaser, por 2 frases do Kenjaku. Kogane cria uma regra: acabe com o jogo do abate. Dá pra ver o dilema do Kogane com o suor na sua cara.
Depois dessa cena, nós fomos apresentados com amostras de cada uma das lutas mais icônicas dessa parte da história. A luta entre Hakari e Kashimo, o despertar da Maki na colônia de Sakurajima e a luta entre Kenjaku, Yuki e Chozo. Vamos analisar cada uma na ordem de acontecimentos do mangá. Primeiro, a luta do Hakari versus Kashimo. O teaser nos mostra Hakari emanando sua aura e ativando a sua expansão de domínio bem rapidamente, enquanto que o Kashimo aparece liberando a sua eletricidade roxa. Essa é uma das lutas mais icônicas da obra. Já vimos diversos vídeos de animações feitas por fãs e realmente é uma luta maluca e eletrizante, literalmente. Como já sabemos, Kashimo é um feiticeiro reencarnado de 400 anos atrás. Ele foi o mais forte da sua era e sua energia amaldiçoada tem propriedades elétricas que garantem um acerto infalível. Para combatê-lo, Hakari utiliza seu domínio, que tem uma explicação muito complexa, mas, resumindo, quando ele acerta um jackpot no cassino, que é o seu domínio, ele consegue energia amaldiçoada infinita e energia reversa automática por 4 minutos e 11 segundos, tornando-o efetivamente imortal. O embate entre esses feiticeiros vai chegar num ponto em que a loucura e o ego vão falar mais alto, nos rendendo um espetáculo visual. Essa luta vai acontecer logo nos primeiros episódios da 4ª temporada. Logo depois disso, no teaser, vemos uma coisa rapidamente, um corredor com uma pessoa, que é do clã Kamo. Essa cena representa a invasão do Kenjaku ao clã, pegando para si a liderança e expulsando Noritoshi, que aparece na cena seguinte, com o cabelo cortado e completamente diferente. Junto com ele, vemos a Maki passando um aperto. Esse momento é um dos meus favoritos do mangá, onde a Maki vai se reencontrar em uma luta contra o Naoya, só que agora ele voltou com uma maldição. Lembra que já tivemos várias explicações de que se um feiticeiro morre sem o uso de energia amaldiçoada e com rancor no coração, ele pode voltar com uma maldição. Então, é exatamente isso que aconteceu, pois como vocês se lembram, não foi a Maki que matou o Naoya, e sim a mãe dela, com uma faca, sem energia amaldiçoada. Ele se torna muito mais poderoso, ficando extremamente rápido. Nessa luta, vamos acompanhando a evolução do espírito amaldiçoado do Naoya Zenin, assim como a evolução e o segundo despertar da Maki, que aprende a ouvir as mudanças de pressão no ar e a ver as moléculas ao seu redor, alcançando o nível absoluto da restrição celestial, do Toji Fushiguro. Esse é o momento de despertar não só dos poderes da Maki, mas da sua resolução e da pessoa que ela é. É um momento muito bonito, em que podemos ver esse sorriso maravilhoso que não víamos na Maki em quase toda a obra. Logo depois disso, o teaser corta para uma cena do Kenjaku em um lugar inusitado, a Casa Branca. Sim, o vilão foi até os Estados Unidos para revelar a existência da energia amaldiçoada aos americanos, atiçando-os a entrar em guerra para sequestrar feiticeiros no Japão e causar um caos diplomático. Tudo isso tem um objetivo dentro do plano do Kenjaku. Logo após, a cena corta para Yuki Tsukumo e o Chozo, lutando contra o próprio Kenjaku, que está invadindo o Templo da Estrela. Lembra que Yuki e Chozo ficaram para defender a Tengen? Então, o Kenjaku está invadindo esse lugar. Pessoal, essa luta talvez seja a minha favorita da obra, exceto pela luta de Satoru Gojo e Sukuna, é claro. Bom, essa luta ocorre na tentativa de impedirem o Kenjaku de ter acesso a Tengen. Como já sabemos, ela está mais próxima de uma maldição nesse momento, ficando vulnerável à manipulação de maldições de Suguru Geto, o corpo que Kenjaku possui. Com essa ameaça, os 3 heróis montam uma estratégia para vencer o vilão. Será que isso vai dar certo? Nessa luta, nós teremos uma amostra da força absurda da Yuki, comprovando que ela é a mulher mais forte da obra. Sua técnica é capaz de adicionar massa virtual quase infinita aos seus ataques. Vai ser uma luta bem violenta, dinâmica e cheia de revelações. Eu já te garanto que vai ser a melhor da temporada. Sendo assim, essas são as 3 principais lutas que teremos na 4ª temporada, que o teaser nos mostrou. Logo depois, o teaser ainda tem algo muito importante para nos mostrar, o principal acontecimento dessa temporada. Megumi aparece em uma pose que já vimos várias vezes, invocando Mahoraga, ou pelo menos tentando. O que aconteceu? Estaria o Megumi em apuros? Ou estaria ele enfrentando um feiticeiro bucha ou uma maldição fraca? De qualquer maneira, ele invocaria o Mahoraga. Brincadeiras à parte, esse é um momento muito tenso, e a principal reviravolta da história. O Megumi está enfrentando Sukuna. Se liga, se pararmos
olharmos no frame que mostra apenas o olho do Megumi, vamos ver no reflexo, meio borrado, uma pessoa. Quem é essa pessoa? Sim, Yuji Itadori. Mas por que o Megumi estaria invocando uma Horaga? Porque Yuji estava possuído pelo Sukuna. E por que tudo isso aconteceu? Tudo se explica pela imagem que aparece no final de tudo do teaser, o Sukuna dentro do seu domínio inato, explicando aquele pacto que ele fez com o Itadori, lembra? Na primeira temporada, o Sukuna reviveu o Yuji sob uma condição. Eles fizeram um pacto vinculativo. Quando o Sukuna dissesse a palavra Keikatsu, ele ganharia o controle do corpo por 1 minuto. Nesse 1 minuto, ele não poderá ferir ninguém. Esse acordo seria esquecido pelo Itadori, em troca do Sukuna restaurar sua vida também. Bom, e para que isso serve? Pessoal, a partir daqui, para quem ainda não sabe, é spoiler, então fique à vontade para pular essa parte. Isso serve para que o Sukuna consiga mudar do corpo do Yuji para o Megumi. O Rei das Maldições faz uma aposta e percebe que ao assumir o corpo do Itadori, ele não pode ferir ninguém, mas pode ferir a si mesmo. Então ele infunde toda a sua essência em um dedo do Yuji, o arranca e enfia pela goela do Megumi, justamente quando ele ia invocar uma Horaga. Isso faz com que o Megumi se torne o novo receptáculo do Sukuna, causando um problema gigantesco. Mais uma vez, vemos nosso protagonista desolado, sem poder fazer nada. O Sukuna ainda vai lutar com o Itadori e a Maki, que aparece para ajudar, mas ele vai conseguir fugir com a Uraume, e por isso vemos o Itadori quebrando um gelo naquela cena, e aquela carinha dele desesperada e sem as marcas do Sukuna. É a visão do Sukuna e da Uraume, que vão embora voando e zombando da cara do Yuji. É, meus amigos, deu ruim pro nosso garoto mais uma vez, e essa foi pesada. E esses são os principais acontecimentos do teaser. Agora, como eu prometi, vamos colocar todos os acontecimentos em ordem cronológica. Do que vimos no trailer, a primeira coisa vai ser a luta do Hakari contra o Kashimo. Depois teremos o caos no clã Kamo e o despertar da Maki na colônia de Sakurajima. Após isso, é o Kenjaku indo na Casa Branca e invadindo o Templo da Estrela, lutando com o Chozo e Yuki Tsukumo. Após isso tudo, é que acontece aquela bugada no Kogane, e ao mesmo tempo os fatos que envolvem Megumi, Itadori e Sukuna. A última cena da temporada provavelmente será o Itadori desesperado. Lembrando que tudo isso é antes do Gojo sair do selamento, o que nos indica que a cena final pode ser outra também. Ou seja, o Gojo saindo do selamento e aquela frase famosa de que ele afirma que venceria a luta contra o Sukuna. E sim, pessoal, a luta entre o Gojo e Sukuna vai acontecer na 5ª temporada provavelmente, ou será um filme. Pessoal, estamos chegando no grande mistério do vídeo, as mensagens subliminares estampadas no rosto do Itadori. Se você tá gostando do vídeo, dá um like aí e se inscreve no canal. Bora lá! O que poucas pessoas perceberam é que se você der um zoom no frame do rosto do Itadori quebrando o gelo da Uraume, vai ver várias referências e dicas de quem é o Itadori, ou o que é. As marcas de sangue e feridas no rosto do nosso protagonista não são aleatórias. Se você olhar bem, tem uma ferida que parece a cicatriz do Kenjaku, a linha no rosto do Chozo e no canto esquerdo marcas que representam o rosto da verdadeira forma do Sukuna, nos indicando quem é o Itadori, receptáculo do Sukuna, filho do Kenjaku, irmão do Chozo, sendo isso uma referência a todas as habilidades que ele utilizará no futuro da obra, menos a do Kenjaku. Isso demonstra que o pessoal da MAPPA está muito comprometido em transformar essa obra em algo melhor ainda. Bom, pessoal, isso foi tudo que tivemos no teaser. Se eu esqueci de algo, comenta aí. Tenho certeza de que essa temporada vai ser tão incrível e provavelmente melhor do que a que tivemos agora. Então prepare-se que no ano que vem vamos ter outra temporada de Jujutsu Kaisen quebrando a internet. E quando tivermos mais trailer, teasers e informações, eu vou voltar aqui para trazer a análise, interpretação e teorias que envolvem tudo isso. Pro vídeo de hoje é isso, meus amigos. Agradeço de coração a quem chegou até aqui. Estamos crescendo juntos como uma comunidade do canal. Continue assistindo e eu te vejo no próximo vídeo do Nerdland Beyond.